Olá, olá, paz do Senhor Jesus. Saudações do canal Crente Docente. Está no ar agora o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Anderson Nogueira e nós vamos estar estudando a revista Lições Bíblicas da editora CPAD, o verdadeiro pentecostalismo. Hoje nós vamos ter uma aula de número 9 desta lição e tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Eu gostaria de fazer a você um convite que nos acompanha nesse momento, que divulgue nosso trabalho. Nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor, trazendo o que há de melhor no podcast em relação às lições bíblicas. Dê um pulinho lá, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, adicione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Nós gostaríamos de agradecer, professor Anderson Nogueira, ao meu amigo em particular, professor Edivanei Fernandes. Muito obrigado, professor Edivanei, por esta oportunidade. Que Deus te abençoe poderosamente. E tudo é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, crente docente, lição 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Nós temos como texto áureo Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática, ser cheio do Espírito, pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Queridos, o objetivo geral desta lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. E objetivos específicos é destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. 2. Enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo. E prevenir a respeito da frieza espiritual. A frieza espiritual, queridos, nos ataca constantemente. Nós estamos vivendo dias sombrios, um tempo atípico, um tempo diferente, onde as pessoas não têm mais empatia, as pessoas não têm mais amor, não têm o amor incondicional, que é o amor que é manifestado pela graça de Deus, e infelizmente as pessoas estão se esfriando. Nós vamos falar sobre a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra é o hábito de orar, são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. E devoção, aqui na revista nos mostra que a ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo com o nosso apreço pela oração e amor pela palavra. O Salmo 119, versículo 97, fala assim: Ó, como amo a tua lei, e a minha meditação todo dia. Meu irmão, minha irmã, nós temos que meditar na palavra de Deus todos os dias. Quando eu li esse texto, automaticamente eu me lembrei de uma outra passagem que se encontra lá em João 14, no versículo 21. Essa passagem, quando eu era bem pequenininho, lá adolescente, juvenil, eu cantava esta passagem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meu irmão, não tem como não viver o sobrenatural de Deus, esse fervor espiritual, quando não se ama a palavra de Deus. Quando nós temos os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, nós guardamos os mandamentos do Senhor no nosso coração, o Senhor Deus fala para nós assim: você me ama, meu filho. A palavra de Deus nos diz assim: você será amado do meu Pai. Eu vou te amar e vou me manifestar a você. Queridos, através da palavra de Deus eu tenho vencido a cada dia. E é esse fervor, a palavra de Deus que invade o meu coração, que é manifestado através da palavra, que eu tenho vencido todos os dias. Lutas, tempestade, provações, mas na palavra eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Queria falar com vocês, queria compartilhar com vocês. Nós estamos falando sobre fervor espiritual. A palavra fervor, queridos, ela quer dizer desejo muito intenso, entusiasmo, paixão.
Por isso que nós não podemos permitir que essa chama, a chama do Espírito Santo, se apague dentro de nós. Pois o Senhor deseja que sejamos fervorosos e intensos a cada dia, entusiasmados em nosso relacionamento com Ele, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos nos empenhar o máximo para que essa chama do Espírito nos mantenha aquecidos dia a dia. E como nos manter aquecidos dia a dia com tantas lutas, tantas provas, vivendo tantas perturbações? Nós vamos compartilhar com vocês aqui alguns tópicos. Posso dizer para você que nós temos que nos manter constantemente na presença de Deus, ou andar com Deus. Queridos, é muito importante que a presença do Espírito Santo, o Paráclito, aquele que nos assiste ao lado, e seja constantemente ao nosso lado, caminhando dia a dia, independente das circunstâncias que nós estejamos passando, porque faz toda a diferença. Esse fervor espiritual ele acontece. Vou compartilhar com vocês aqui uma experiência única que aconteceu comigo. Estava viajando, estava na China a trabalho, e eu estava numa feira, a maior feira do mundo, em um grande evento, e adentrei ali com uma intérprete, uma chinesinha ali, intérprete, e entrei num showroom grande, e ali dentro daquele showroom era uma indústria familiar, e no fundo daquele showroom existia uma família, existia ali um homem, uma mulher, 2 crianças. O showroom era muito grande, bem grande mesmo, muitos produtos expostos. E uma coisa interessante, que eu estava muitos dias ali na China, e uma opressão muito grande, uma opressão de Satanás muito grande, longe da minha família, mas todos os dias buscando o Senhor em oração, lendo a palavra de Deus, e buscando constantemente a palavra de Deus, e oração, lendo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus ali sozinho naquele lugar. E entrei nesse showroom. Quando eu entrei nesse showroom, eu tive um impacto muito grande, eu me assustei. Aquele homem lá no fundo daquela empresa, ele olhou para mim, ele começou a falar chinês com a sua esposa, apontava para mim, ele saiu correndo, desesperado, ele se agarrou no meu pescoço e começou a me apertar e me puxar, e eu olhava para a intérprete, perguntava a ela o que estava acontecendo, Ele me tomou pela mão e me levou no final do showroom, lá no finalzinho. Ele abriu um baú, enfia a mão dentro de um baú e tira uma Bíblia em inglês. Aí eu pergunto para a menina, o que está acontecendo? Aí ela fala assim para mim: quando você entrou aqui nesta empresa, ele falou que você trouxe a presença de Deus juntamente contigo. Ô meu irmão, isso é viver o fervor espiritual. Aonde quer que você esteja, você tem que levar a presença de Deus contigo. Você é reflexo da presença de Deus. Você é reflexo da glória de Deus. Em Mateus 5, a partir do versículo 16, fala assim: não se pode esconder um candeeiro debaixo do alqueire, e sim é colocado em cima do velador para brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem a Deus que está nos céus. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está escutando esse podcast, nós vamos viver o fervor espiritual. Você nasceu para brilhar, você nasceu para levar a presença de Deus juntamente contigo. Faça isso constantemente, ame a palavra de Deus, busque constantemente a presença de Deus através de oração. Não se canse, meu irmão, tem intimidade com Ele. Muitas pessoas querem unção, querem ser cheios do Espírito Santo, mas também não querem se santificar. Lá em Êxodo nos mostra que antes do sacerdote receber o óleo da unção, ele coloca sobre a mitra. Ali, a mitra está escrita assim, ó, santidade ao Senhor. A mitra é colocada na sua cabeça, e depois da mitra, depois da santidade, da expressão da santidade ali, é derramado óleo. Busca a santificação no Senhor. Chame a presença de Deus para a tua vida. Viva uma vida cheia da presença de Deus. Você nasceu para brilhar. Ainda no tópico 1, meu irmão e minha irmã, nós temos aqui no subtítulo Viver Sabiamente. E no subtítulo 4, Remindo o Tempo. O verbo remir, ele significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. É tempo de nós aproveitarmos o melhor possível do que Deus tem para nós. Vamos viver o fervor espiritual. Tempo, kairos. Kairos no grego significa tempo no sentido de ocasião, oportunidade.
Essas duas coisas são especialidades do crente. Sabe o quê? Ser cheio do Espírito Santo resulta em viver sabiamente. Que nós possamos entender, saber viver sabiamente e remir o nosso tempo em dedicação à obra e ao ministério que Deus nos tem chamado. Resumindo então, o tópico 1, meu irmão, minha irmã, é a devoção pela oração e a leitura da palavra. O viver sabiamente e aproveitar conscientemente o tempo. Isso nos dá sinal de uma vida cristã com fervor espiritual. Vamos entrar agora no tópico 2, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Irmão, eu queria compartilhar com vocês agora uma história que se encontra lá em Apocalipse. Foi dada ao nosso querido apóstolo amado de Jesus, João, em Apocalipse 3, vai discorrer e nos trazer a história que vai falar sobre as cartas às igrejas, as 7 cartas. Mas nós vamos nos ater a um endereçamento único, a uma dessas igrejas. Em Apocalipse 3, lá de 16 a 19, o Senhor Jesus ele faz uma advertência muito forte à igreja de Laodiceia. Por quê? Por não serem nem frios e nem quentes. Antes deles haverem aceitado a fé, meus irmãos, eles eram frios. Ao receberem Jesus, eles haviam se tornado crentes zelosos, seguidores do Mestre. Mas, porém, agora eles encontravam-se num estágio muito perigoso. Um estado intermediário, que é a mornidão espiritual, morno espiritualmente. Eles não estavam mais desejosos de corresponder ao movimento do Espírito Santo. Eles não estavam nem frios o suficiente para perceber quão grandes eram as suas necessidades, além de nada fazerem da obra de Deus. Eles também não respondiam ao chamado ao arrependimento. Por isso Jesus deseja que eles fossem frios ou fossem quentes, pois assim poderia fazer alguma coisa por eles. A mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve realmente um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. A mornidão espiritual, ser morno espiritualmente, causa um desgosto muito grande a Deus e um pesar muito grande ao Senhor Jesus. E aí, como nós podemos nos manter aquecidos pelo fogo do Espírito Santo? Como é que nós podemos não permitir que essa mornidão nos atinja? Aqui nós temos alguns subtítulos aqui, vou compartilhar com vocês aqui alguns subtítulos. O primeiro, mantendo-se constantemente na presença de Deus. Meu irmão, é necessário que nós estejamos constantemente em busca. Nós já vimos aí da presença de Deus através da oração e da palavra. Nós sabemos que se tirarmos uma chaleira do fogo, uma chaleira bem quente, durante o tempo ali ela fica aquecida. Mas logo depois ela deixa imediatamente de ferver e começa a se esfriar. A mesma coisa acontece quando nós tiramos uma brasa do braseiro, um carvão da churrasqueira, né? Ali ele está aquecido, junto ali com os irmãos, em comunhão, em coinonia, mas quando ele sai da presença de Deus, começa a se esfriar e não serve para nada. Nunca saia da presença de Deus. É essa presença que nos aquece. É essa presença que aquece a nossa alma. É Ele que nos incendeia. Então, meu irmão, nunca pare de buscar a Deus. Não saia jamais da presença dEle. Cultive uma vida abundante de oração. Uma vida abundante de adoração, de leitura da palavra. Tenha amor à palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Em Oséias nos fala que nós somos destruídos por não conhecermos as Escrituras. Então busque o conhecimento, busque a palavra de Deus e vive uma vida cheia da presença de Deus em oração e leitura da palavra. 2. Nós devemos também participar ativamente das atividades da igreja. Lá em Atos 1, 12, 14 e 2, de 1 a 4, nos mostra o grande dia de Pentecostes. Ele terminou ali com 120 crentes incendiados, crentes ardentes como labaredas de fogo. Mas como é que isso se manteve? Eles permaneceram unânimes junto em oração? Todas aquelas pessoas estavam sedentas da presença de Deus e demonstraram isso mantendo-se unidas e buscando o Pai. Por isso houve aquele grande incêndio, elas estavam juntinhas.
Nós podemos observar também que isso tudo chamou a atenção, essa grande manifestação de toda Jerusalém. É interessante notar que somente os discípulos que eles permaneceram juntos. Logo, os discípulos foram cheios do fogo de Deus. E aquelas pessoas que dispersaram, essas não. Então mantenha-se aquecido, mantenha-se na atividade da igreja, envolvido com a obra de Deus, junto com os irmãos em coinonia e comunhão. Fique juntinho sempre da presença de Deus. Chame a presença de Deus para a sua vida. 3. Um outro subtópico que é interessante também. Nunca devemos apagar o Espírito. Tessalonicenses 5:19 nos mostra quando nós abrimos para a presença de Deus e permitimos que Ele se torne o Senhor das nossas vidas. Uma chama do primeiro amor arde em nossos corações. É essa presença que deve ser cultivada e respeitada por nós, irmãos, através de uma vida consagrada, uma vida ilibada, uma vida junta com o Espírito Santo, andando dia a dia, tendo o Espírito Santo de Deus como a sua companhia. Se nós desobedecermos a Deus, nós formos insubmissos ou escolhermos voltar a pecar, realmente nós vamos entristecer o Espírito Santo e nós vamos nos afastar do Espírito Santo de Deus de nossas vidas. Nós vamos extinguir essa chama que arde em nossas vidas. Nunca permita que isso aconteça com você. Nunca apague o Espírito Santo. E outro, deixe tudo aquilo que quer trazer frieza em tua vida. Interessante que lá em Zacarias 3, do versículo 1 ao versículo 7, nesse texto, um sacerdote chamado Josué, ele é descrito como um tição tirado do fogo. Ele estava apagado espiritualmente. Quando nós investigamos os motivos, nós vemos o quê? Nós vemos pecado. As suas vestes elas estavam sujas. Estava isolado. Ele era um tição fora do braseiro. Você imagina, meu irmão? E falta de autoridade espiritual. Satanás conseguiu o quê? Resisti-lo. Quando nós permitimos que essas coisas aconteçam em nossas vidas, o que nós podemos escolher é frieza e morte. Então nunca deixe isso que aconteça, que isso possa acontecer na sua vida. Nós devemos orar, clamar ao Pai a cada dia, para viver nessa boa temperatura espiritual, buscando o aquecer espiritual, com a vida intensa de oração, envolvimento com a palavra de Deus, intimidade com a sua presença. Agindo assim, meu irmão, tenho certeza que você vai ter uma vida inteira com fervor espiritual. Agora eu queria perguntar para você, no tópico 3, tem um questionamento aqui: como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características básicas aqui. O primeiro é um testemunho transbordante. Esse testemunho transbordante está no versículo 19. É um sinal evidente de uma vida com fervor no Senhor. Cânticos são expressões de alegria e louvor a Deus. Além da função de instruir, a igreja, os cristãos expressam por meio de hinos os seus anseios. Adore a Deus com a tua alma, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. Os salmos são o saltério de Israel. Nós podemos evidenciar isso no livro de Salmos. Um outro tópico, uma outra resposta era dar graça em tudo. Um homem que realmente agradece, é agradecido a Deus por tudo. Gratidão é memória do coração. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. O Espírito Santo é Ele que nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra resposta também seria a sujeição, que está lá no versículo 21. Quebrantamento e humildade expressam bem a plenitude do Espírito. Seja submisso, meu irmão, às autoridades. Seja humilde. A humildade é uma outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos capacita a essa sujeição. E nós vamos aqui sintetizar o tópico 3, dizendo que o testemunho transbordante e a vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito. E aí? Tu tens um testemunho transbordante, uma vida de gratidão e de submissão?
Tenho certeza que sim. E tenho certeza que, através da tua vida, as pessoas vão identificar um crente cheio da presença de Deus. Ao abordar esse tópico 3, quando nós falamos aí do testemunho transbordante, sobre o louvor em agradecimento a Deus, chamar a presença de Deus através do louvor, de gratidão, me fez lembrar aqui uma outra experiência que tive, também num lugar bastante distante, estava também na China, em uma outra ocasião, e estava tendo uma grande tempestade. Eu estava no aeroporto, dentro do aparelho, dentro do avião, e tinham cancelado os voos, e o avião já estava mais de 30 ou 40 minutos ligado, mas não estava taxiando, indo para a decolagem, porque uma grande tempestade tinha chegado naquela localidade. Estava ventando muito, o céu estava negro, muito preto, ventando muito forte, e uma coisa um pouco até assustadora. E eu pude evidenciar dentro do avião, havia muitos burbúrios, né? Nós estávamos numa cidade, estávamos indo para uma outra feira internacional, e tinha pessoas de todas as nacionalidades dentro do avião. Eu pude observar ali que tinham americanos, tinham chineses, tinham árabes, e cada um falando na sua língua, e todo mundo falando ao mesmo tempo, aquele burbúrio muito alto dentro do avião. E eu estava com um pouco de medo pelaquela situação, aquela ventania, aquele tufão muito forte, e eu comecei a adorar ao Senhor através de uma música, e evidenciei ali o viver em fervor do Espírito, né? Vivendo o fervor espiritual. Eu comecei a cantar um hino antigo, O Espírito de Deus está aqui. Comecei a cantar bem baixinho. Ao meu lado tinha um amigo que também é pastor. No outro lado estava um outro amigo, um empresário. Eu estava trabalhando para ele. E eu comecei a cantar e comecei a chamar a presença de Deus para aquele local. E olha, meus irmãos, eu estava na China. Aquele local ali tem muita restrição no que tange ao Evangelho. E eu comecei a louvar bem baixinho, mas a presença de Deus, irmão, aquilo foi contagiando, foi tomando conta. Quando eu me dei por sinal, eu estava em mistério ali, dentro daquele avião, e todo aquele borbúrio, todo aquele falatório tinha cessado, e todos estavam prestando atenção ali naquele mistério, eu envolvido com a presença de Deus naquele lugar, e Deus dando um grande livramento àquelas pessoas que estavam ali falando na primeira pessoa. E eu fiquei depois, quando eu me dei por si, eu falei assim, agora eu vou ser preso. Agora eu acho que vai acontecer algo, mas não aconteceu nada, meus irmãos. A tripulante veio até mim, perguntou se estava tudo bem. Eu pude ver que no avião ninguém falava nada, todo mundo quieto, porque quando a presença de Deus está, todos têm que se sujeitar à presença de Deus. Era Deus que estava ali dando um grande livramento. E logo em seguida, alguns minutos depois, foi liberada a pista, foi liberado o voo, e nós voamos de uma forma segura. Isso eu quero dizer para os irmãos, que enquanto nós somos cheios da presença de Deus, nós trazemos a presença de Deus para onde quer que nós estejamos, você pode acreditar que o sobrenatural de Deus acontece. Deus estava no controle. Ele estava no controle da minha vida, como Ele está no controle da sua vida também. Tenha uma vida de fervor, querido. Viva o sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural de Deus a cada instante, a cada minuto da sua vida, em entrega total, em oração, em leitura da palavra. Nós vamos concluir dizendo que o significado de o se encher do Espírito Santo é o quê? É ter uma vida na plenitude do Espírito. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, meu irmão. Todos os aspectos. Entrega total. Entrega total. Pratique cultos no lar. Pratique o evangelismo. Tenha o hábito da oração nas partes da manhã, no seu trabalho. Não precisa orar de forma alta, mas às vezes até no meditar, no pensar em cada minuto que você puder realmente trazer a presença de Deus para aquele local, que você vai ver que tudo vai mudar. É possível, por meio desses testemunhos, observar que realmente o local onde você vai estar e a vida de muitos que vão estar com você vão ser transformados também. Que Deus abençoe a sua vida de forma sobrenatural. Gostaria mais uma vez de agradecer
ao professor Edivanei Fernandes, e agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco aqui. Pude compartilhar com vocês algumas coisas particulares e aconteceram na minha vida com grande alegria e grande satisfação, que no Senhor, com temor no Senhor, eu posso expressar essa alegria de ter o Espírito Santo de Deus ao meu lado em qualquer lugar que eu esteja. Agradeço a você mais uma vez por tudo, por seu tempo e pela sua dedicação aí nesses minutos que esteve conosco. E quero te convidar também para seguir o canal, @crentedocente lá no Instagram. Vai lá no Instagram, lá @crentedocente. No Facebook, pelo endereço facebook.com/crentedocente, e ativar todas as notificações do canal Crente Docente lá no YouTube. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural e vivam a vida em fervor espiritual. Mais uma vez, que Deus te abençoe.